bem-vindo ao quarto encontro Construindo Produtos Web3. Nessa semana a gente vai estar falando sobre DAOs, não só sobre DAO, mas a gente vai estar falando sobre os aspectos também do roadmap, como que funciona, a questão de descentralização, seus impactos em produtos, ferramentas para gestão de DAO. Vamos lá, para dar início logo, para a gente não ficar enrolando. Para quem não chegou agora no quarto encontro e não viu os 3 passados, é válido falar que tem algumas certificações na área de produto, tanto na área de design, questão de lead, né, de liderança, questão analítica, discovery. Também tem alguns cursos na Pendle, que é uma certificação mais internacional, em inglês, Product School também. Sou mentor aqui no Web3 Edu em Product Manager Web3, Tokenomics, Startup Web3. Também venho estudando sobre engenharia de blockchain. E para ficar mais claro, os tópicos que a gente vai abordar hoje, a gente dá início na questão de experiência do usuário, né, Web3. Para isso a gente tem que entender o básico de UX, entender a pesquisa, fazer um levantamento de dados sobre nossos concorrentes, sobre o mercado em si, como é que a gente vai desenvolver o produto em si, que isso já fortalece a questão do protótipo que a gente vai desenvolver e dando base do que a gente precisa desenvolver no protótipo. A gente tem que pensar também na questão do design visual, porque o visual, que é a interface em si, se for uma interface complexa, isso complica o teste de usabilidade, porque não é que vai complicar o nosso teste, mas vai complicar o teste de usabilidade de quem estiver validando o nosso MVP, que estiver testando o nosso protótipo em si. Então, pensando nisso, vendo para esse desenho sobre mistério, heurística e algoritmo, a gente tem que aplicar o contexto de DAO. Como é que elas funcionam? Na fase de mistério ali, fase de mistério é a hora que a gente começa a ter um brainstorm de ideias e fica todo um drama do que a gente vai colocar como elementos principais que vai dar norte na fase de heurística, que é quando a gente começa a desenhar o modelo de documentações e o modelo da DAO em si, para depois a gente partir para parte de infraestrutura, parte de algoritmo, de programação. E, tendo isso em mente, a gente parte para descobertas, que aqui a gente vai fazer uma entrevista bem próxima do usuário, para ter uma coleta de feedback mais precisa, entender qual que é a visão do usuário em cima do nosso produto. Por exemplo, para ficar mais didático, na maioria das vezes esse UX Research é uma pessoa da empresa que ela faz, mas ela não faz, ela faz de uma forma camuflada, ela não fala diretamente que é da empresa, porque isso afeta no feedback puro do usuário. Então, pensando nisso, eles vão começar a fazer várias perguntas, tipo um questionário. Para falar a verdade, é um questionário em si mais detalhado, para entender a percepção do cliente em botão, layout e produtos. Então, pensando nisso, a gente começa a entender mais sobre a nossa persona. Com essa persona, a gente consegue entender qual que é a idade dele, a cidade, qual que é a ocupação, qual que é o status civil dele, até tá errado aqui. Depois eu vou corrigir, peço desculpa. Se ele tem criança, qual que é a renda anual, ocupação. E aqui esses dados de persona em si, a gente consegue entender mais sobre o nosso público, o nosso cliente. Com esses dados do nosso cliente, a gente já sabe para onde que vai o nosso protótipo. Agora voltando para a DAO, já entendendo a nossa persona, entendendo alguns elementos do produto, também a questão de UX. Aqui a gente se esbarra na questão da governança descentralizada dos impactos do produto. Tem essa questão do valor do network, o valor da rede. Por quê? Quando a gente fala de governança descentralizada, a gente tem que entender, claro, isso aqui é um desenho até simplório do que a gente vê em várias DAOs, ligando uma plataforma ao comprador e o vendedor.
Mas claro, tem DAOs que é mais complexo que isso, mas a gente pode ver que aqui tem uma clareza do ciclo do produto. E qual que vai ser os impactos? Como é que vai ser todo o ciclo operacional? Qual que são as camadas que vai estar em volta dessa questão da governança? Porque quem tiver o produto pode ter direito a voto, que pode ter reputação, pode ter acesso ao mercado. Então, pensando nessa questão, a gente tem esses elementos gerando uma base de dados que a gente pode aprimorar nosso produto e ver também se essa governança é descentralizada, se ela realmente é descentralizada e aonde que ela pode ter gargalos, né, onde que ela pode ter impedimentos. E assim a gente começa a ter uma clareza de montar esses sistemas. Para ser mais exato, sistema complexo, né? Começar a mapear ponto por ponto do nosso produto, qual que vai ser o impacto, qual que vai ser o processo, a jornada do usuário, para ser mais exato, e qual que vai ser os elementos chaves. Por exemplo, aqui a gente está falando do comprador, vendedor e o marketplace, que é a plataforma em si. Mas dependendo da DAO, ela pode ter vários nós, né, vários pontos chaves em si que possa atrelar essa questão de descentralização também, porque quanto mais nós em vários lugares diferentes, isso torna descentralizado. Mas aí como que a gente vai ter o poder de decisão? Aí vem a questão de governança. Pensando nisso, qual que vai ser os impactos dentro do produto em si? Tanto fatores internos, fatores externos, que isso pode implicar em valores, em adoção, em complexidade também do produto em si. E partindo agora para a segurança, a gente tem que ter um conhecimento básico, essencial, de como que a gente pode se proteger com o básico de Web3 ali. Por exemplo, quando a gente pensa em o básico de Web3, tem os riscos e desafios. Por exemplo, quando a gente pensa em fazer aplicações, sempre tem a questão da API. E essa API, a gente tem que ter um cuidado para não vazar a nossa API. Então, também tem que ter cuidado com as criptografias, chave privada, chave pública. Porque o que acontece? Se há um vazamento ou uma pessoa ela consegue acessar por meio de alguma brecha da sua plataforma Web 2 que esteja integração com a Web 3, dependendo da gravidade, é difícil você corrigir as falhas por causa da imutabilidade da blockchain. Vamos supor que houve um ataque na rede e esses tokens foram retirados da rede. Então essa dificuldade em você recuperar os tokens se torna uma falha bem agravante. E pode até levar o projeto a fracassar, sabe? Então, pensando nisso, é legal a gente ter essa auditoria no Smart Contract. Porque pensando na auditoria do Smart Contract, a gente tem como base ver a questão de segurança, a questão de código, a questão de entender as funcionalidades, se tem o código ele tem alguma brecha para ataque de hacking, entender sobre as questões de finança descentralizada, ali também a questão de, até vou entrando na próxima pauta, que é questão de gas. Na maioria das vezes é bem falado a questão dos gas, na questão do custo alto, mas também tem uma fragilidade na segurança do ataque com gas também. Então, assim, tanto o custo operacional pode ser um fator que afaste a construção de produto, mas também questão de segurança também. Então essa questão do gas, ela é um elemento muito sensível quando a gente olha para toda a construção que a gente está fazendo. Claro, eu coloquei aqui Ethereum, mas pode ser aplicado em várias outras redes. Não precisa ser só Ethereum em si. Mas a gente tem que ter essa mentalidade que o gas ele é muito sensível, então a gente tem que ter um cuidado bem criterioso quando a gente for lidar com essa parte do gas em si. Mitigar ataques em aplicações DeFi
é, um, é uma abordagem que não é tão nova, mas também não é tão velha. E é interessante a gente pensar em como que a gente se protege das nossas aplicações DeFi, não caindo em golpes, por exemplo, de corretoras DEX com pouca movimentação, ou talvez fazer aplicações em algo, por exemplo, eu vi muito isso. Eu comprei tantos, sei lá, bitcoins ou derivar, colaterais de Bitcoin e tal, e quando você vai ver, não é uma moeda com grande lastro, como dizem, ou talvez nem tem lastro. E isso a gente tem que entender como mitigar desde o começo. Por exemplo, se a gente vai a fazer uma aplicação DeFi, ou a gente vai fazer para não se estender muito, mas alguma aplicação DeFi, a gente tem que entender todas essas questões de risco, tanto na parte financeira, mas também na parte de hacking, né? Que o pessoal possa hackear essa aplicação sua. E aí que eu falo, a aplicação é cuidar com a carteira, cuidar com chave, cuidar com os dados em si. Porque vamos supor que consiga hackear a sua carteira e ele vai lá e consegue desbloquear o que esteja trancado na aplicação DeFi, e aí retira as suas moedas da carteira, que eu já vi isso acontecer. E claro, tudo começou com um pequeno movimento que seria hack da carteira. Só que aí, ou até vazamento de dados em outro lugar, e aí pode comprometer sua carteira ou suas aplicações DeFi em si. Então é bom pensar sempre nessa questão de mitigar o risco DeFi. Tem outra parte que é pouco falado aqui no Brasil, mas tem a questão da privacidade do usuário e proteção de dados, porque, por exemplo, quando você está desenvolvendo um produto e ele tem uma camada Web 2, ele se encaixa muito nessa questão do LGPD também, porque se você tem uma camada Web 2 na sua integração Web 3, no seu produto Web 3, e você contém dados, por exemplo, login, senha, CPF, dados que comprometa a privacidade do usuário em si que está usando o seu produto, mesmo sendo Web 2, ele pode ter sim, ou até Web 3, vamos supor que seja dados, por exemplo, todo mundo sabe que as carteiras e os dados são públicos, mas qual que é o problema? Vincular as carteiras. Por exemplo, o Thiago tem 3 carteiras na corretora X, mas se você olhar só pelos números, os endereços em si da Ethereum ou do Bitcoin, que são, da Ethereum é letra e número e do Bitcoin é só número, é difícil distinguir as carteiras do Thiago e as que não são do Thiago, que são carteiras de outros usuários. Só que aí, por exemplo, você tenha vinculado minha conta com login lá, meu nome, Thiago, tal, que é o que eles falam, questão de contra a lavagem de dinheiro e tal. Antiterrorismo também, que é a associação dos dados Web 2 com os dados Web 3. E se isso acontece de vazar, todo mundo sabe minha carteira. E aí tira essa privacidade também e pode talvez ter problemas com o LGPD, dependendo da gravidade do vazamento de dados. Questão de monitoramento. É bem legal essa parte, porque a gente tem que pensar que segurança a gente tem que ficar revisando direto. Por que eu digo direto? É uma revisão contínua, porque as coisas elas se aprimoram. Então não adianta só a gente fazer um smart contract, fazer um produto e deixar o produto lá achando que a gente não corre risco. A rede ela pode mudar, pode ter fork, pode ter vários fatores, né, e consequências que aconteçam na rede, que isso, se você não estiver atento para se proteger, isso pode colocar em risco o seu projeto, o seu produto.
E então é legal a gente sempre pensar em ter uma revisão sobre nosso smart contract, sobre a nossa plataforma Web 2, desculpa, bateu o sono agora. Fazer a revisão sobre a plataforma Web 2, fazer mapeamento ali se tiver uma infraestrutura de dados ali, da parte de DevOps ali, que é SQL, Docker talvez. É legal também fazer esse mapeamento para ver se está legal, se não tem nenhuma brecha. Pensando nesses elementos, a gente tem agora as ferramentas para DAO. Eu não quis colocar todas as ferramentas porque a cada momento aparece uma nova diferente. Mas é bom a gente ter em mente esse desenho que está nesse artigo do Medium embaixo, que é a camada humana, a camada de aplicação e a camada de dados. Por quê? Se você for olhar na camada humana ali, tem o produtor, o distribuidor, o custom, que é praticamente ali a parte de correio e tal, entre si, a questão de distribuição, havia a parte do doutor, paciente, que vão ser os que vão usar o remédio em si, que ali está falando de um supply chain, né, de uma cadeia de suprimentos, que pelo que está falando doutor e paciente, eu deduzo ser de remédio, mas isso pode ser aplicado em vários cenários, vários modelos. E aí tem a infraestrutura, que é o protocolo em si. Na infraestrutura a gente pode ver que tem a questão de aplicativos e integração de aplicativos, só que o aplicativo em si, ele precisa de ter onde armazenar as coisas. E para armazenar, aí tem o banco de dados. A gente pode ver que ali embaixo tem Bitcoin, tem Hyperledger, tem Ethereum, e tem outra ali que eu não tô conseguindo ver, acho que é Trust Chain, uma coisa assim. Mas que são camadas de banco de dados em si. Mas vocês podem ver que quem vai usar no topo aqui, a gente sempre tem que pensar nessa galera aqui. Quem vai ser o nosso usuário? E aí depois partir para a infraestrutura, pensar qual que vai ser a linguagem, qual que vai ser a base de aplicativo ali que a gente vai fazer, se vai ser um Flutter, vai ser em React. E aí depois que a gente desenvolveu essa parte, aí parte para a parte de banco de... desculpa a redundância. Vai para a área de dados, e aí de fato faz a conexão com Web3, com Docker, SQL, e aí tem toda essa parte de infraestrutura, que cada parte dessa tem as ferramentas em si, né? Mas a gente tem uma bela ilustração de como que a gente pode aplicar as ferramentas para uma gestão de DAO. Isso que eu falo, eu não falo do Commons ainda, porque o Commons ele é mais complicado ainda, que é o bem comum, que são a parte do gerenciamento de fato da DAO. Aqui eu estou dando um breve resumo de como que a gente tem que pensar, e depois que a gente pensou nessas camadas, vamos supor assim, aí de fato você parte para o bem comuns, né, que é o Commons. E aí você vai usar as ferramentas, vão começar a desenvolver as paradas. E finalizo o grupo de estudo de hoje e espero vocês semana que vem no quinto encontro. Pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço.